Fala, povo de Deus, povo abençoado, que bom estar com vocês aqui para mais um dia na presença do Senhor. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre vida cristã, na verdade com o foco no jejum. Muitas pessoas têm me procurado perguntando como que poderia estar fazendo a prática do jejum. Jejuar é muito importante, porque jejuar são ferramentas, armas espirituais para que você possa vencer, o inimigo, se santificar e ter uma maior afinação dos seus ouvidos espirituais com o Senhor. Quem deseja ouvir a voz de Deus, quem deseja ter um direcionamento e quem deseja vencer nessa vida certas batalhas que parecem impossíveis, precisa literalmente jejuar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor para seu crescimento, sua edificação, e a sua preparação para você que também trabalha na obra de Deus e tem zelo com as coisas do Senhor. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Como eu tenho falado, quais são os tipos de jejum que existem? Quais são as suas formas? Como fazer? É sobre isso que eu quero estar falando hoje, O primeiro tipo de jejum que eu gostaria de falar é o jejum total. Eu vou estar lendo aqui, como sempre eu faço nos meus vídeos, e vocês acompanhem dentro da medida do possível, tá? O que seria esse jejum total, pastor? O jejum total, ele é um jejum que é sem água e sem comida. Ele, segundo a palavra, os relatos que a palavra de Deus nos dá, são um jejum mais ou menos curtos, são jejuns de 12 horas até 3 dias. É o que mais relata a palavra de Deus quando você faz uma pesquisa de uma forma geral dentro das Sagradas Escrituras, Então assim, eu separei alguns textos e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua casa. Jonas, capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: Então proclamou em Nínive: Eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, boi ou ovelha, provar qualquer alimento. Portanto, não haveis de comer e nem beber nada. Aqui está uma forma de jejum total, sem comer e sem beber. Separei outro versículo aqui para melhor entendimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9 diz o seguinte: Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e não bebeu. Ou seja, foi um jejum total, um jejum absoluto, Então existe esse tipo de jejum, essa modalidade, por assim se dizer, onde você não bebe água e você não se alimenta, Lembrando que para você fazer esse tipo de jejum, irmãos, você deve observar uma série de situações. Tem pessoas que elas tomam remédios, tem pessoas que têm problemas de saúde, tem uma certa dificuldade de jejuar. Então, assim, faça as coisas debaixo da direção de Deus. Faça o jejum consciente daquilo que você está fazendo. Nem todas as pessoas conseguem fazer esse jejum absoluto, Esse jejum total. Algumas pessoas têm dificuldade. Eu mesmo aqui na igreja, existem pessoas que tomam medicação, existem pessoas que não conseguem mais do que 3 horas. E a gente tem que entender, irmão. Às vezes você vai falar assim: meu Deus, pastor, mais 3 horas? 3 horas, irmão. A gente tem que entender que cada organismo é diferente um do outro. Mas o que importa é o quê? A intenção nossa, do coração para com Deus. Deus sabe da condição de cada pessoa. Então, nada de fazer uma coisa que vai prejudicar o seu corpo, destruir o seu corpo, porque essa não é a intenção do jejum, Então, assim, fique claro isso aí. Então, o apóstolo Paulo aqui relata aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 9, ficou 3 dias de jejum, E aqui o povo de Nínive também, e o jejum ele ajuda a gente a buscar a presença de Deus. O jejum ele nos ensina a estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. E a verdade é que muitas vezes quando começamos a jejuar, temos uma concepção das nossas orações
daquilo que a gente deseja a Deus. E durante o jejum, a gente vai ouvindo a voz do Senhor e o Senhor vai ministrando no nosso coração e, por fim, acabamos mudando a nossa oração. Ou melhor dizendo, a gente aprende a estar alinhado com a vontade de Deus. Dito isso, eu gostaria de falar o segundo tipo de jejum que existe, né? O jejum normal. Esse também ele é um jejum sem comida e sem bebida, né? Olha o que Lucas capítulo 4, verso 2 vai dizer. Onde enfrentou a tentação do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, a fim de que esse período estava faminto. Esdras, capítulo 10, versículo 6 vai dizer o seguinte. Esdras retirou-se diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joana, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados, né? Então, Esdras capítulo 10 deixa claro que não houve injeção, né, de comida e nem de bebida. A gente pode prestar atenção nisso, né? Então, entendemos também que quando a Bíblia não detalha, né, essa especialidade é porque não houve ingestão de água. Então, esse jejum normal é importante que se faça também, mas que seja em curtos períodos de tempo, irmão. Não façam coisas que vão prejudicar você. Existem pessoas literalmente que elas são guiadas pelo próprio coração para fazer jejum porque acham que a prática do jejum exagerada vai fazer que o próprio Deus venha e faça coisas extraordinárias. Não, a gente não pode colocar Deus contra a parede. Deus ele não funciona assim. Não adianta às vezes você fazer um jejum com a intenção de barganha com Deus, porque não funciona assim. Deus ele não barganha com ninguém, irmão. Deus é um ser independente que faz as coisas quando quer, do jeito que quer, né, e onde deseja, né? Então assim, Deus ele faz as coisas por amor. Então quando você for jejuar, faça as coisas com a intenção de você ter uma conexão com o Pai. Faça o teu jejum com a intenção de aumentar a tua espiritualidade, de aprender a ouvir a direção como Deus tem falado, para que você saiba literalmente se a direção, a decisão que você procura tomar sobre a sua vida está de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia também fala, né, irmão, que existe castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se tem alguma dificuldade na sua vida, se tem algo que você está enfrentando e você precisa vencer, é um pecado que você precisa vencer, é uma causa impossível que você precisa vencer, você precisa jejuar para que se rompa com esse cativeiro, para que a palavra de Deus possa chegar até você e a resposta em nome de Jesus, né? Então, estamos aí. O terceiro tipo de jejum, né, é o jejum parcial, é o jejum de Daniel. É um jejum, assim, praticamente eu, no particular, que eu mais faço, esse jejum parcial, né? Olha o que a palavra fala em Daniel, capítulo 10, versículo 2. E naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei nem carne, nem vinho, e nem ungi com óleo algum, até que passaram-se os 3 dias, né? O propósito de Daniel era o quê? Era espiritual, né? Ele era um homem que vivia com dura disciplina, mas queria o quê? Abençoar o próprio corpo. Então assim, a gente precisa entender essa verdade. Daniel capítulo 12 também vai dizer o seguinte: então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que dispôs o teu coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Então assim, o livro de Daniel é um livro assim que nos mostra com bastante clareza o propósito do jejum e o porquê que algumas vezes a gente jejua, a gente ora e a resposta não vem. Jejum Daniel estava passando por muita coisa, precisava da resposta de Deus. Ele começa a jejuar, seu jejum dura 21 dias. E durante esses 21 dias a Bíblia vai falar que no primeiro momento, né, que Daniel começou a orar,
Deus ordena a um anjo que vá até Daniel com a resposta para ele da sua oração. Talvez você está me ouvindo agora, talvez você precise de uma resposta de oração. Talvez você precise vencer em alguma determinada área da sua vida. Então, o meu conselho é para você: jejue, ore, adore ao Senhor, busque ao Senhor, né? Então, Deus, ele recebe o jejum de Daniel. Deus, ele ordena um anjo que vá até o encontro de Daniel com a resposta para ele. E no meio do caminho, o que a Bíblia vai falar, né? Que o príncipe da Pérsia, ele começa a querer resistir Daniel. Ou melhor, o anjo que estava trazendo a resposta para Daniel. Então houve uma batalha nos céus, nos ares, né, nas regiões celestiais contra a vida de Daniel para que ele não recebesse a sua resposta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você é uma pessoa que está jejuando e você diga assim: pastor, ainda não houve resposta de oração. O meu jejum ainda não teve uma resposta. Parece que Deus não está me ouvindo. Não, sim, irmão, Deus está te ouvindo. Deus sempre ouve. Não existe oração sem resposta. Você precisa entender isso. Toda oração existe uma resposta. Porém, a Bíblia disse que a nossa luta não é contra sangue e carne, principados e potestades que lutam nas regiões celestes. Eles ficam lá em cima, nos ares, lutando. Para quê? Para que as nossas orações sejam impedidas de chegarem a Deus e para que também a resposta de Deus seja impedida de chegarem até nós. Então, assim, houve essa batalha. Então, Daniel continuou a jejuar, continuou a orar. Então, assim, você que está jejuando, você que está orando, não cesse as suas orações, não cesse o seu propósito. Continue orando pela sua causa, continue orando pelo que você tem colocado diante de Deus, seja o seu marido, sua esposa, seus filhos, o seu negócio, uma resposta, não importa. O inimigo está lutando contra os anjos do Senhor para trazer. E depois de 21 dias, literalmente, com a ajuda das orações de Daniel, com a ajuda do jejum de Daniel, o anjo tem forças para chegar até Daniel e entregar a palavra. E Daniel é abençoado. Então esse aqui é o jejum parcial, onde você se abstém de alguns tipos de comida, né, por um período de tempo para se dedicar à oração, à prática da leitura da palavra, à adoração dos louvores a Deus, né, e as orações. Então, que fique claro isso para você. Amém? Aqui a palavra também vai dizer... O quarto e último tipo de jejum é o jejum sobrenatural. Aqui, irmãos, eu quero deixar claro aqui para vocês que esse tipo de jejum, algumas pessoas não sabiam que existe. E ele é um jejum extremamente importante, porque ele se coloca numa outra categoria dentro dos tipos de jejum, das variedades de jejum. Porque é um jejum sobrenatural, um jejum que você não pode fazer porque você deseja fazer. Esse tem que ser um jejum direcionado diretamente da parte do Senhor. Vou estar lendo alguns textos aqui, gostaria que vocês estivessem acompanhados. Esse jejum ele acompanha sem comida e sem bebida. Diferente do jejum absoluto, ali que eu falei que o período de tempo é curto, entre 12 horas e 3 dias, esse é um jejum que é mais prolongado. Sabemos hoje que, segundo os estudos, o corpo humano ele não pode ficar mais do que 7 dias sem beber água, porque a pessoa pode vir à falência, ou seja, a pessoa pode vir a falecer. A gente consegue, e sabe disso, que consegue ficar até 40 dias sem comer, mas sem beber não. O corpo ele reserva gordura, e essa gordura ela é queimada, né, quando há falta de digestão de comida, mas a bebida não é assim que funciona. Então, assim, ficar longos períodos sem beber água pode levar à morte. Então é uma coisa muito séria. Esse tipo de jejum é só quando Deus fala para as pessoas, amém? Então vamos lá. Olha o que a palavra vai falar. Êxodo, capítulo 34, verso 28, diz o seguinte: E Moisés estava ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e não bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Ou seja, ele estava escrevendo os 10
mandamentos. Eles estavam jejuando ali e eles não estavam comendo e nem bebendo. Moisés não comeu e nem bebeu, né? Então, assim como eu tenho falado, é impossível de se aguentar um jejum sem comer e beber por 40 dias. Foi o que Moisés fez, irmão. Você já parou para pensar? Então, assim, eu já vi relatos na internet, já vi relatos literalmente na televisão de pessoas que queriam ser mais espirituais, fazendo coisas que não foram ordenadas por Deus, sem a direção de Deus. A pessoa subiu uma montanha para jejuar 40 dias, chegou no terceiro, quarto dia, passou mal lá, ficou desesperado, não tinha força para descer a montanha e teve que ir um helicóptero de resgate buscar essa pessoa. E pensa na vergonha, pensa no vexame, pensa as câmeras, os repórteres, né, as emissoras de televisão cobrindo a matéria, falando que um crente subiu um monte, né? Então, assim, não faça isso. Você está só envergonhando o nome do Senhor. Não faça nada sem a direção de Deus, porque Deus ele fez esse jejum sobrenatural específico para atingir um propósito. Então, assim, a gente não pode fazer as coisas porque, leu na palavra, vou lá fazer. Não, existe um propósito de Deus para isso. Existe um direcionamento da parte do Senhor. Então, faça debaixo de uma direção da parte de Deus. Outro versículo que eu gostaria de falar para aumentar mais a riqueza do nosso vídeo, agora nesse momento, é o seguinte. 1 Reis, capítulo 19, verso 5, vai dizer o seguinte: deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre Jesta. Mas eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e te alimenta. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasas, e uma vasilha de água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou e recomendou-se: levanta-te e come, porque a viagem é longa, será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Sinai, em Horebe, um monte de Deus. Irmãos, eu gosto de brincar, né, que essa comida, né, de Elias tá top, hein? A comida de Elias foi top. Tô pensando até de comprar um alimento desse aí. Você já pensou se alimentar com pão, com água, e esse pãozinho, essa água, fazer você andar, caminhar durante 40 dias e 40 noites. O jejum foi mais exaustivo que o do próprio Moisés, para vocês terem noção. Porque Moisés ainda estava no monte escrevendo, né, ali a aliança, né, em pedra, mas o profeta aqui estava andando durante 40 dias e 40 noites e a caminhada foi longa, foi o que o anjo falou. Então, assim, haja caminhada, haja pé para aguentar, né? Às vezes a gente anda, né, 2, 3 horas ali, a gente fica muito cansado, a gente vai fazer a caminhada para fazer bem para o nosso próprio corpo e a gente fica extremamente fadigado, cansado. Agora imagine esse jejum, foi um jejum sobrenatural. Quem entregou esse alimento? Um anjo. Quem deu a direção? Deus. Então por isso que ele fez. Não foi o profeta decidiu assim, eu vou caminhar durante 40 dias e 40 noites, eu vou fazer porque eu quero que Deus fale comigo, ou quero alguma coisa. Não, tá errado, irmão, é o que eu falei. Então assim, esse aqui que é esse jejum, né, o jejum sobrenatural, ele tem que ser direcionado pela parte do Senhor. E são extremamente casos específicos. Tanto é que quando você abre a palavra de Deus, até o momento eu desconheço um outro texto que indique que houve outro, né, jejum sobrenatural além de Moisés e de Elias. Então assim, a gente precisa realmente ter bastante sabedoria quando a gente for jejuar. A gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, principados e potestades. Quando você jejua, você está lutando contra demônios, você está lutando contra domínios, você está lutando contra principados, né? Príncipes, né, de países, são demônios que regem toda uma nação. Você está lutando, né, contra potestade, que são dominadores do ar, são espíritos, né? A palavra potestade do grego significa influenciadores. São espíritos influenciadores que influenciam grandes massas,
né, através de filmes, de revistas, de canais de televisão, eles são influenciadores, são muito bons e habilidosos para fazer pessoas caírem. Então, assim, quando você entra em jejum, quando você está nesse propósito diante do Senhor, você tem que saber como fazer de forma correta as coisas do Senhor. Você não pode fazer as coisas de Deus relaxadamente. Lembrando que quando você começar a jejuar, é importante que você se separe, você tenha um lugar para a sua oração, para a sua prática. Às vezes você pode fazer isso tirando um período dentro do seu quarto, fecha a tua porta, unge a tua cabeça e fala: Senhor, por esse propósito eu jejuo, eu abro o meu jejum com esse propósito hoje. Então você vai ali jejuar. Todo jejum ele deve ser acompanhado, irmãos, da leitura da palavra de Deus. Você precisa se alimentar, porque a fé vem por ouvir e crer na palavra de Deus. E você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que se alimentar, porque é isso que a fé vai trazer para você benefícios. Junto com o jejum é legal você estar colocando assim um louvor, uma adoração, um fundo, né, musical de adoração para você estar orando. Você que está trabalhando, a minha dica para você é o seguinte: tenha momentos que você possa estar fazendo isso, não faça no serviço, porque isso seria de forma errada. Por que eu estou falando isso? Existe um momento certo para se fazer o jejum. A gente tem que saber que Deus separou cada um para cada momento. Nem todo mundo vai poder fazer os mesmos jejuns, mesmo que queira. Não faça. Por quê? Eu sempre gosto de dizer isso, são orientações para a sua vida. Por exemplo, se eu estou trabalhando numa empresa, vamos supor que eu trabalhe numa metalúrgica, né? E o meu horário seja, sei lá, das 4 da manhã às 2 da tarde. Vamos colocar um exemplo aqui. E aí o que acontece? O meu contrato com a empresa qual? A empresa precisa que o serviço seja feito e eu preciso receber. Então eu faço uma troca. Ela me paga, né, pelos serviços que eu presto para ela e eu dou o meu tempo para ela. É assim que funciona o contrato de trabalho. Então assim, eu vendi o meu tempo para resolver os problemas da empresa e a empresa em contraponto, né, ela paga para mim pelo meu serviço executado. Então o que acontece? Então, se eu vou para a empresa e eu não produzo, melhor dizendo assim, aquilo que eu devo com o meu tempo, eu estou roubando a empresa. Porque a empresa está me pagando e eu não estou produzindo aquilo que eu falei que eu iria produzir. Isso é roubo. Você está entendendo? Então, assim, você não pode fazer jejuns trabalhando, dependendo do ambiente onde você está, aonde o seu rendimento, né, o seu rendimento de trabalho caia. Você está prejudicando a empresa, você está prejudicando a sua vida e há uma possibilidade de você ser chamado a atenção e num estado mais grave você ir para a rua por conta disso. Então, esse tipo de coisa não agrada a Deus. Então assim, pastor, eu tenho final de semana, então jejua final de semana. Pastor, eu tenho à noite, então jejua à noite, depois do serviço. Você está entendendo? Agora assim, a Bíblia diz assim que o nosso rosto não pode estar abatido. As pessoas não podem olhar. Tem gente, irmão, que às vezes vai jejuar e fica assim: tô morrendo. O que aconteceu, irmão? Tô jejuando. Não, irmão, o jejum é para você com Deus. Se você prestar atenção nos relatos bíblicos, você vai ver que Daniel jejuava e diz que a aparência dele era melhor do que a dos outros. Olha só que legal. Então, assim, tenha sabedoria como fazer. Então, assim, você pode fazer, que é o que eu indico mais, o jejum parcial, né? Essa categoria de jejum, onde você se abstenha de certos alimentos por um período de tempo. Por exemplo, você parar 12 horas do meu dia, você parar 24 horas do meu dia, sei lá, você pode escolher. 24 horas é muito, né, na verdade. Mas 12 horas eu acho que é bom, 6 horas também, e eu não vou comer nada, né? Mas a água, por exemplo, a bebida, você pode se alimentar, hidratar o seu corpo, é importante isso, né? Pessoas que estão jejuando, eu gostaria de lembrar para você que toma remédio, é importante que você saiba, né, que existe um momento certo para você fazer isso, né? Tem pessoas que não podem ficar sem tomar medicação, como eu tenho falado, às vezes toma em 2 horas, 3 horas, 4, não sei,
dependendo daquilo que o médico orientou. Então, assim, se você tem 2 horas de intervalo ou 3, faça o jejum para o Senhor. Faça aquele momento para Deus. Deus, ele vai receber, irmão. Eu sei que tem gente que vai criticar o que eu estou falando aqui, mas é a pessoa com Deus. A Bíblia diz que aquele que tem fé para comer carne, que coma, aquele que tem fé para comer legumes, que coma. Mas aquilo que você e eu façamos, né, façamos para Deus. E a gente não tem que ficar questionando o que os outros fazem. Porque a sua condição física é diferente da minha. E a nossa condição física é diferente da dos outros. Então Deus, ele conhece o coração das pessoas. Então, assim, se a pessoa está fazendo com o coração para Deus e está dando o seu melhor, Deus vai receber. Por exemplo, já teve casos dentro da minha própria família, aonde crianças viram a gente jejuar e falou assim: eu não consigo jejuar, pai, mas eu quero fazer jejum para Deus também. Eu vou tirar o refrigerante. A criança tirou o refrigerante, vendo o pai, vendo eu jejuar, e tirou, e Deus recebeu, irmão. A criança, literalmente, Deus recebeu a palavra profética que Deus havia recebido, o jejum dela, e ela foi abençoada. Então, assim, o jejum, você tem que entender que cada um, Deus direciona de uma forma diferente, mas que você faça com sabedoria. É importante que nesse período, né, o jejum, você esteja conectado com o Senhor. Amém? Então que essa palavra do jejum possa estar no teu coração, possa estar arraigado. Eu espero que isso edifique a sua vida. Eu gostaria de deixar aqui por último, né, a duração do jejum, que eu acho que vai ser muito importante para você que está jejuando, tá conhecendo mais, né? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos segundo a palavra de Deus de jejum que as pessoas fizeram, tá? O primeiro exemplo que eu quero deixar foi jejum de um dia, tá? Depois, conforme eu for falando aqui, os itens, se você quiser pegar esse versículo que eu estou falando e procurar na Bíblia, seria muito interessante você ler, tá? Jejum de um dia se encontra em Juízes, capítulo 20, versículo 26, tá bom? O segundo tipo de jejum aqui, o exemplo, é o jejum também que a gente encontra de um dia também em Levíticos, capítulo 16, versículo 19 a 31. Depois você entra aí na sua Bíblia e procura. Temos o jejum de 3 dias, isso mesmo, 3 dias. Se encontra em Esther, capítulo 4, versículo 16. E você também encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. Temos o jejum de 7 dias. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Também temos uma referência em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 15 a 18. Então está aí o jejum de 7 dias. Temos também o jejum de 14 dias. O jejum de 14 dias se encontra também em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 33. Temos também o jejum de 21 dias, que é o famoso jejum de Daniel, né? O jejum parcial. Se encontra no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 3. Temos o jejum também de 40 dias. Se encontra em Êxodo, capítulo 34, verso 28. E Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Né? Que Deus possa abençoar a tua jornada, o teu jejum. Que Deus possa te guiar a fazer o jejum de forma correta. Espero que esse vídeo contribuiu com a tua caminhada, contribuiu com você, abençoou a sua vida, que você possa, ter muitas vitórias, e que você possa ter uma comunhão poderosa na presença de Deus. Eu quero orar por você que hoje vai decidir iniciar a sua vida jejuada, vamos dizer assim, viver realmente uma vida de jejum para ouvir mais a Deus e aprender a vencer as tuas batalhas de forma correta. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem, Pai, pessoas que desejam de todo o coração vencer na vida, ter intimidade contigo,
aprender do Senhor, vencer as batalhas e ouvir os teus direcionamentos. Há pessoas aqui que nunca jejuaram, talvez, Pai, que o Senhor possa ajudar elas a jejuar. Direciona elas da melhor forma possível, que elas tenham sabedoria para vencer as batalhas delas, Pai. Que elas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Que o Senhor receba cada jejum, Pai. Que todos os inimigos, Pai, contra o jejum, principados e potestades caiam por terra em nome de Jesus neste momento. Que ao ouvir esta palavra, essas pessoas sejam abençoadas para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa abençoar vocês, irmão, e não fique do jejum de like. Dê o seu like aqui, irmão. Não jejua o like, não. Não jejua aqui o compartilhamento aqui. Me ajuda a divulgar essa palavra abençoada. Me ajuda a divulgar. Manda para o pai, manda para a mãe, manda para o irmão, para o filho, para a filha, para o neto. Né? Manda pro cachorro, pro papagaio, manda para todo mundo, irmão, que vai ser uma bênção. A Bíblia diz que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, seja um evangelista de Deus, me ajuda, que vai ser uma bênção. Quero mais uma vez aqui agradecer você que sempre está comigo aqui, me ouve, me acompanha. Se vocês quiserem um material diferente, algo que eu traga, deixa nos comentários aqui títulos que vocês gostariam que a gente estivesse criando conteúdo para abençoar a sua vida, tá bom? Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje em nome de Jesus e até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe.